Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Chegamos ao fim da última aula da última resolução para o concurso do Detran do Estado de São Paulo. Essa última resolução bem chatinha de se estudar, é a resolução 358 de 2010. Antes de iniciarmos, só lembrando para você se inscrever aqui no canal e privilegiar o final desse trabalho, todo esse trabalho que eu tive para tentar te ajudar nessa prova do Detran de São Paulo para o cargo de agente e oficial de trânsito. Basta se inscrever no canal aqui embaixo. Vou fazer correções das provas que irão acontecer no dia 7, certo? Vou fazer correções na semana seguinte da prova de oficial e agente de trânsito. Lembrando, a apostila de questões inéditas com 100 questões inéditas do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções comuns aos dois cargos do CONTRAN. Primeiro link na descrição do vídeo. Então vamos começar. Vou pular algumas partes desta resolução para você fazer a leitura. Então você dá uma paradinha quando eu falar, você faz a leitura, porque são partes que não são tão importantes para o vídeo também não ficar tão longo assim. Daí você dá uma paradinha aí, dá uma descansada, dá uma lida e aí eu te aviso na hora que for acontecer isso. Artigo 1º, então, o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais e processos de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores obedecerá ao estabelecido nesta resolução. Então este aqui é o assunto desta resolução. Vai tratar basicamente do credenciamento de instituições. Parágrafo 1º. As atividades exigidas para o processo de formação de condutores serão realizadas exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal ou por instituições ou entidades públicas ou privadas com comprovada capacidade técnica por estes credenciadas para, inciso 1º, processo de capacitação, qualificação e atualização de profissional para atuar no processo de habilitação de condutores. Então essa aqui é a parte mais importante do inciso 1. Inciso 2, processo de formação de condutores de veículo, automotor e elétrico no CFCs e também unidades de forças armadas e auxiliares que possuem cursos de formação dirigidos exclusivamente para os militares dessas corporações. Inciso 3º, processo de atualização e reciclagem de condutores de veículos, automotores e elétricos, centro de formação de condutores, CFCs também, e também instituições e entidades credenciadas nas modalidades presenciais e à distância. Inciso 4, processo de qualificação de condutores em cursos especializados e respectiva atualização, Serviço Nacional de Reciclagem no Sistema S, entidades credenciadas nas modalidades presenciais e à distância também. Inciso 5, processo de qualificação de condutores em cursos especializados e respectiva atualização para motofrete e mototáxi poderão ser ministrados por instituições e entidades credenciadas também pelo Sistema S, CFCs, nas modalidades presenciais e à distância. Parágrafo 2º. O credenciamento das instituições e entidades referidas no parágrafo anterior é específico para cada endereço intransferível e renovável conforme estabelecido pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 2º, agora vai começar a falar das competências. Compete ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do DF, por delegação do Departamento Nacional de Trânsito, são os responsáveis, no âmbito de sua circunscrição, pelo cumprimento dos dispositivos do CTB e das exigências da legislação vigente, devendo providenciar condições organizacionais, operacionais, administrativas e pedagógicas em sistema informatizado por meio de rede nacional para permitir o registro, acompanhamento e controle no exercício das funções exigidas nesta resolução, conforme padrão tecnológico estabelecido pelo órgão máximo executivo de trânsito. Artigo 3º. Constitui atribuições dos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e do DF para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados,
Então, elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados. Então, isso aqui são as atribuições, certo? Credenciar as instituições, entidades, credenciar os profissionais que atuam nas referidas instituições, garantir na esfera de competência o suporte técnico, auditar as atividades dos credenciados, estabelecer as especificações mínimas de equipamentos e definir referências mínimas para identificação dos CFCs, selecionar o material, equipamento e ação didática, estabelecer os procedimentos pertinentes às atividades dos credenciados, é mais um objetivo, mais uma atribuição, aliás. Inciso 9, apurar irregularidades praticadas por instituições ou entidades pelos profissionais credenciados, elaborar estatísticas, controlar o número total de candidatos, manter o controle dos registros e etc. Cursos teóricos, tem que ver o conteúdo, a turma, as datas e horários, e os cursos práticos, a quilometragem inicial e final da aula, enfim, tem que organizar toda essa parte. São as atribuições. Parágrafo único. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do DF poderão estabelecer exigências complementares para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle, desde que respeitadas as disposições desta resolução. Artigo 4º. Os órgãos executivos de trânsito dos estados e do DF poderão credenciar entidades com capacidade técnica comprovada para exercerem as atividades de formação de diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC e de examinador de trânsito através de cursos específicos, teórico, técnico e de prática de direção. Parágrafo 1º. As entidades referidas no caput desse artigo serão credenciadas por período determinado, podendo ser renovado desde que atendidas as disposições desta resolução. Por enquanto, não chegamos a nenhuma parte muito importante. Parágrafo 2º. As entidades já autorizadas anteriormente pelo DENATRAN, até a data que é essa aqui, em caráter provisório com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino, instrutor e examinador, poderão continuar normalmente suas atividades exclusivamente na localidade de autorização, submetendo-se às exigências do órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF e as disposições aqui desta resolução também. Artigo 5º. São exigências mínimas para o credenciamento. Então, agora a gente vai ver as mínimas exigências para o credenciamento. Então, o requerimento da unidade de instituição dirigido, infraestrutura físicas e recursos instrucionais necessários. Então, isso aqui não é muito importante não, você dá uma paradinha para ler. Inciso 2A. O órgão executivo de trânsito do Estado e do DF poderá aceitar vinculação da instituição de ensino. Também se dá uma lida depois nisso aqui, não é muito importante. Inciso 3 fala da estrutura administrativa, relação de corpo docente, apresentação do plano do curso, vistoria para comprovação do cumprimento das exigências, publicação do ato de credenciamento, participação dos representantes do corpo funcional. Parágrafo único. O credenciamento das entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para a CFC e examinador de trânsito também é específico para cada endereço, sendo expedido pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF, da circunscrição em que esteja instalado, que o cadastrará no órgão executivo de trânsito da União. Artigo 6º. São atribuições das entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC e examinador, através de cursos específicos, teórico-técnico e de prática de direção. Inciso 1. Atender às exigências das normas vigentes, manter atualizados, promover a atualização do seu quadro docente, atender às convocações, manter atualizadas as informações gerais do curso, manter o arquivo dos documentos pertinente discente por 5 anos, essa aqui é uma parte importante, tem que manter por 5 anos, emitir certificado de conclusão de curso. Artigo 7º. As autoescolas a que se refere o artigo 156 do CTB, denominadas CFC, são empresas particulares ou sociedades civis constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente. É importante aqui essa definição do artigo 7º, sim. Então, dá uma resumida nela para você não esquecer. Parágrafo 1º. Os CFCs devem ter como atividade exclusiva o ensino teórico ou prático, visando a formação, atualização, reciclagem de candidatos
e condutores de veículos automotores. Importante também esse parágrafo primeiro. Os CFCs serão credenciados pelo órgão entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF por período determinado. Importante essa palavrinha, não é indeterminado, é determinado, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidas as disposições desta resolução. Parágrafo 3º, para efeito do credenciamento pelo órgão de trânsito competente, os CFCs terão a seguinte classificação. Então, inciso 1A é ensino teórico-técnico, o B é ensino prático de direção e o AB, ensino teórico-técnico e de prática de direção. Cada CFC poderá se dedicar ao ensino teórico-técnico ou ao ensino prático de direção veicular ou ainda a ambos, desde que certificado e credenciado para tal. Parágrafo 5º, o CFC poderá preparar o aluno para o exame de direção veicular se dispuser de veículo automotor de categoria pretendida pelo candidato. Esse parágrafo 3º, 4º e 5º, todos são importantes. O 6º fala que as dependências físicas do CFC deverá ter uso exclusivo para o seu fim. Artigo 8º são exigências mínimas para o credenciamento de CFC, a estrutura física, acessibilidade, conforme a legislação, se para o ensino teórico-técnico, salas para aulas do que? Teóricas, obedecendo um critério de 1,20 m, enfim. Tem várias disposições aqui que precisam ser obedecidas, não é importante. Ele está falando da mobília aqui, adequação para destro e canhoto, simulação de direção veicular, sala destinada para o simulador, espaços destinados à diretoria geral, diretoria de ensino, 2 sanitários, área específica. Então veja que isso aqui não é importante. Falar da fachada, da infraestrutura, isso aqui acho que não vão te perguntar não. Recursos didático-pedagógicos, então fala do quadro para exposição escrita, que é a lousa, certo? Material didático ilustrativo, que é a apostila, acervo bibliográfico, recursos audiovisuais, manuais e apostilas. Veículos e equipamentos de aprendizagem, então para cada categoria, certo? Para a ACC tem que ter um veículo de 2 rodas, etc. Para a categoria A tem que ter tantos centímetros cúbicos, que são as cilindradas. Para a categoria B, 2 veículos automotores de 4 rodas, exceto o quadriciclo com câmbio mecânico. Eu acho que isso aqui não cai em prova também. Então aqui ele fala de todas as categorias, categoria C, D e E. E também fala do simulador, tá bom? Então depois você para e dá uma lida em tudo isso aqui. Recursos humanos tem que ter o quê? Um diretor geral, um diretor de ensino e 2 instrutores de trânsito. Inciso 5, a utilização do simulador também precisa seguir exigências, laudo técnico, homologação, laudo técnico de avaliação, vistoria, inspeção individualizada do simulador também, pelo Denatran e pelo Inmetro, realizado pelo Inmetro. As dependências do CFC devem possuir meios que atendam aos requisitos de segurança, conforto e higiene, as exigências didático-pedagógicas, assim como as posturas municipais vigentes. Qualquer alteração nas instalações internas do CFC credenciado deve ser previamente autorizada pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF após vistoria para aprovação. Parágrafo 3º, os veículos de aprendizagem devem estar equipados com duplo comando de freio e embreagem e retrovisor interno extra para o uso do instrutor e examinador, além dos equipamentos obrigatórios previstos na legislação. Considere esse parágrafo 3º importante. Os veículos de aprendizagem na categoria A devem estar identificados por uma placa da cor amarela com as dimensões de 30 cm de largura, 15 de altura, fixada na parte traseira, em local visível, contendo a inscrição Moto Escola em caracteres pretos. E os veículos de aprendizagem nas categorias B, C, D e E devem estar identificados com essa faixa amarela de 20 cm de largura, pintada na lateral ao longo da carroceria, escrito Autoescola, na cor preta, sendo que nos veículos de cor amarela a faixa deverá ser emoldurada por um filete de cor preta de no mínimo 1 cm de largura. Os veículos de aprendizagem devem conter identificação do CFC, atendendo às diretrizes de identidade visual, conforme a regulamentação específica do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do DF, vedada a utilização de qualquer outro motivo de inscrição ou informação. Parágrafo 7º, os veículos destinados à aprendizagem devem ser de propriedade do CFC
e estar devidamente registrados e licenciados no município sede do CFC, admitindo-se contrato de financiamento devidamente registrado. Parágrafo 7º, considero importante também. Parágrafo 8º, o CFC é responsável pelo uso do veículo destinado à aprendizagem, ainda que fora do horário autorizado para a prática de direção veicular. Também é importante isso aqui. Então, é o CFC que é o responsável pelo veículo. Parágrafo 9º, o diretor-geral poderá estar vinculado a, no máximo, 2 CFCs. Importante isso aqui também. Mediante autorização do órgão, entidade executiva de trânsito do Estado e do DF, desde que não haja prejuízo em suas atribuições. Parágrafo 10. O diretor de ensino deverá estar vinculado apenas a um CFC. Então, veja a diferença do diretor-geral para o diretor de ensino. Por isso que é importante. Os órgãos executivos estaduais de trânsito do Estado e do DF poderão utilizar simuladores de direção veicular, desde que atendidas as exigências mínimas previstas pelo CONTRAN e pelo DENATRAN. Parágrafo 12º, os CFCs, para credenciamento, deverão possuir no mínimo os veículos previstos nas alíneas A, B e C, no inciso 3, quando pretenderem ministrar aulas práticas de direção veicular. 13º, para cumprimento da exigência contidas na alínea A e B, do inciso 3, será permitido o uso compartilhado de veículos pelo Centro de Formação de Condutores, desde que devidamente autorizados pelos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e do DF. Artigo 9º, o processo de credenciamento do Centro de Formação constituir-se-á das seguintes etapas. Então, tem a apresentação da documentação. Então, aqui é a parte que eu acho que nunca vai cair em prova isso aqui. Então, requerimento do interessado. Então, ele precisa estar acompanhado da carteira de identidade e CPF. E aqui todos os outros documentos. Certidão negativa de execução penal, registro de distribuição, certidão negativa pelo cartório, enfim. Comprovante de residência, não é importante isso aqui. Outras formas aqui de certidões, CNPJ, enfim, depois você dá uma paradinha para dar uma lida nisso. Cumpridas as exigências do item 1, então o interessado convocado um prazo de 150 dias apresente a documentação e as exigências técnicas abaixo relacionadas, então mais exigências técnicas aqui também não é importante. Aqui é a continuação, temos o inciso 3, fala da assinatura do termo de credenciamento. Inciso 4 é a publicação do credenciamento. Inciso 5, participação do corpo funcional do CFC. Artigo 10, agora fala da competência. Compete a cada CFC, credenciado para ministrar os cursos de formação, atualização e reciclagem de condutores, então todas as competências, realizar atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, teórico, práticos, com ênfase na construção do comportamento seguro no trânsito, etc., buscar a caracterização do CFC como uma unidade de ensino, cadastrar seus veículos automotores, manter o diretor-geral de ensino presente nas dependências, enfim, todas as competências aqui. Você dá uma lida depois. Aqui é a continuação. Artigo 11. Para renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índice de aprovação de seus candidatos de no mínimo 60% nos exames teórico-práticos, respectivamente, referentes aos 12 meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento. Isso aqui é muito importante também, artigo 11. Para efeitos da operacionalização do caput desse artigo, o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do DF deve estabelecer ações de acompanhamento para ver se realmente está sendo seguido esse 60%. Quando o CFC não atingir esse índice, em períodos que não ultrapassem 3 meses, o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF deverá solicitar ao diretor de ensino do CFC uma proposta de planejamento para alteração dos resultados, sanando possíveis deficiências no processo pedagógico. Persistindo o índice de aprovação inferior ao estabelecido, após decorrido 3 meses, os instrutores e diretores do CFC deverão participar de treinamentos de reciclagem e atualização extraordinários sob a responsabilidade do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do DF. Artigo 12. As unidades das Forças Armadas e Auxiliares que possuírem curso de formação de condutores, que está previsto lá no CTB, para ministrar esses cursos, deverão credenciar junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou DF,
no âmbito da sua circunscrição, que a registrará junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, atendendo às exigências estabelecidas aqui na resolução. São exigências mínimas, então, dessas unidades das Forças Armadas e Auxiliares. Então, temos aqui mais exigências, dá uma lida depois. Basicamente, são muitas iguais. Continuação. Artigo 14, são as atribuições também das Forças Armadas e Auxiliares. Então, também é muito parecido algumas coisas. Aqui é a continuação. Parágrafo único. As instituições referidas no caput desse artigo serão credenciadas por período determinado, podendo ser renovado desde que atendidas as disposições desta resolução. Artigo 16. Exigências mínimas para o credenciamento das instituições de Serviço Nacional de Aprendizagem. Então, isso aqui são mais exigências. Você dá uma lida também. Aqui é a continuação. Artigo 17. São atribuições de cada unidade das instituições de Serviço Nacional de Aprendizagem, credenciada para ministrar cursos especializados. Então, aqui mais atribuições. E exigências para os profissionais dessas instituições. Então, aqui é importante, um pouquinho mais, tem que ter curso superior completo, pós-graduação, lato sensu e experiência na área de trânsito quando coordenador geral. E, inciso 2, curso superior completo, cursos relacionados ao tema de sua disciplina e curso específico na área de trânsito quando membro do corpo docente. Artigo 19, são exigências para o exercício das atividades dos profissionais dessas instituições. Então, diretor-geral de ensino. Diretor-geral e diretor de ensino tem que ter no mínimo 21 anos de idade, curso superior completo, curso de capacitação específica para a atividade, no mínimo de 2 anos de habilitação. O instrutor de trânsito, também importante, no mínimo 21 anos de idade, curso ensino médio completo, mínimo categoria D, não ter sofrido penalidade de cassação da CNH, não ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 60 dias e curso de capacitação específica para essa atividade. E também primeiros socorros. Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF, os profissionais referidos nesse artigo deverão apresentar. Então, temos todos aqui os documentos que deverão apresentar também. Não é importante. Artigo 20. As exigências para o exercício da atividade de instrutor e coordenador geral e de ensino e respectiva documentação para credenciamento junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado DF são as referidas no inciso 1 e 2 do artigo 19. Artigo 21. A instrução de prática de direção veicular para obtenção da CNH poderá ser realizado por instrutores de trânsito não vinculados à CFC, mediante prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF nas localidades que não contarem com um CFC. Então, esse artigo 21 é um pouquinho importante também. Parágrafo 1º. O instrutor não vinculado deverá atender às exigências previstas para a instrução de trânsito, para instrutor de trânsito, conforme inciso 2 do artigo 19. Parágrafo 2º. O instrutor de prática de direção veicular não vinculado só poderá instruir um candidato a cada 6 meses. Importante isso aqui também. Os órgãos executivos do Estado e do DF devem conceder autorização para instrutor não vinculado por candidato com vistas ao registro e emissão lá da licença para aprendizagem de direção veicular. Os órgãos executivos de trânsito do Estado e do DF devem manter atualizados os cadastros de instrutores de direção veicular não vinculados em suas respectivas circunscrições. O veículo eventualmente utilizado pelo instrutor não vinculado quando autorizado deverá obter o disposto no parágrafo lá do CTB. Aqui são mais exigências, agora para os profissionais dessas instituições, quando for coordenador geral, então repete mais ou menos a mesma coisa. Aqui também mais documentos obrigatórios para os coordenadores geral e de ensino, mais exigências para os instrutores, também repete quase tudo igual. Aqui infração gravíssima nos últimos 12 meses. Mais documentos obrigatórios para o instrutor do curso. As entidades que, quando da publicação da Resolução 168, se encontravam credenciadas para ministrar exclusivamente os cursos especializados, têm assegurada a continuidade do exercício de suas atividades, devendo efetuar o recadastramento junto ao órgão do Estado, o DF, renovando a cada 2 anos,
e cumprir as exigências do artigo 22 e 23 dessa resolução. Artigo 24 são mais exigências do examinador de trânsito, aqui mais documentação. Parágrafo 2º fala das exigências para o pessoal das Forças Armadas. Aqui são as atribuições dos profissionais que atuam nos processos de capacitação, formação, etc. Então, aqui ele cita atribuições do instrutor de trânsito. Um rol gigante aqui de atribuições. Depois ele fala do diretor-geral. Também bastante coisa. Depois ele fala do diretor de ensino. E ele fala também do examinador de trânsito. Eu acho que isso aqui não vai cair em prova. Artigo 26. Todas as entidades credenciadas devem celebrar contrato de prestação de serviços com o candidato, contendo as especificações do curso quanto a período, horário, condições, frequência exigida, prazo de validade do processo, valores e forma de pagamento. Parágrafo único. A exigência de celebração do contrato de prestação de serviço não se aplica às unidades das Forças Armadas e Auxiliares. Parágrafo único aqui é importante. Artigo 27. Os horários de realização das aulas são regulamentados pelo órgão ou entidades executivas do Estado ou do DF. A carga horária diária máxima permitida nos cursos é de 10 horas aula. Muito importante se anotar isso. E no curso de prática, são 3 horas aula, sendo no máximo 2 aulas práticas consecutivas para o candidato ou condutor. Então, veja que não é só candidato ou condutor. Artigo 28. As entidades que permanecerem inativas por um período superior a 90 dias poderão ter o credenciamento cancelado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do DF, excetuando-se sempre as Forças Armadas e Auxiliares. Parágrafo único. A instituição ou entidade que tiver seu credenciamento cancelado somente poderá retornar às atividades mediante um novo processo de credenciamento, obviamente. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e do DF, no âmbito de suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas e privadas por eles credenciadas. Artigo 30. As irregularidades deverão ser apuradas por meio de processos administrativos e penalizadas de acordo com o estabelecido aqui na resolução. Aqui eles falam o que são consideradas infrações de responsabilidades de todo mundo, do diretor-geral, credenciado, enfim, aí ele fala tudo aqui que gera responsabilidade. Será considerada a responsabilidade agora do diretor de ensino, você dá uma lida depois. Artigo 33. As infrações previstas para os coordenadores das entidades públicas ou privadas, das unidades dos Serviços Nacional de Aprendizagem e das unidades das Forças Armadas e Auxiliares, credenciadas para ministrar os cursos, são as mesmas constantes no artigo 31 e 32, respectivamente. A regulamentação do funcionamento e os conteúdos didático-pedagógicos dos cursos especializados ministrados pelos órgãos ou entidades públicas de segurança, de saúde e Forças Armadas e Auxiliares serão definidos internamente por esses órgãos e entidades, não sendo exigível o cumprimento das disposições do anexo 2 da Resolução 68. O registro que a gente citou da Resolução 68 para os cursos especializados realizados pelo órgão ou entidade pública nominados no parágrafo anterior será realizado diretamente pelo órgão máximo executivo de trânsito da União ou pelo próprio órgão ou entidade pública a qualquer tempo e mediante autorização. São consideradas agora responsabilidades para o instrutor e examinador, esse rol aqui, que você dá uma lida depois. Artigo 35. As penalidades serão aplicadas pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF responsável pelo credenciamento após decisão fundamentada. As instituições, entidades e os profissionais credenciados que agirem em desacordo com os preceitos dessa resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades conforme a gravidade da infração. Então, isso aqui você tem que memorizar. A advertência é por escrito. Suspensão das atividades poderá ser por 30 dias ou também por 60 dias. E cassação do credenciamento. A penalidade advertência por escrito será aplicada no primeiro cometimento das infrações referidas no inciso 1 e 2 do artigo 31. Então, acho que você não precisa decorar esse rol inteiro de incisos, mas simplesmente quais são as penalidades. Aí ele fala da penalidade de até 30 dias de suspensão, será aplicada no caso de reincidência.
nesses casos aqui que são citados. Suspensão até 60 dias será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade que a gente viu de 30 dias, certo? Anterior, nos últimos 5 anos. E o período de suspensão será aplicado proporcionalmente à natureza e à gravidade da falta cometida. Durante o período de suspensão, a entidade e os profissionais credenciados que forem penalizados não poderão realizar suas atividades. A penalidade de cassação será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade do parágrafo 3º ou quando do cometimento das infrações tipificadas no artigo 31 e etc. de todos esses aqui. Decorridos 5 anos da aplicação da penalidade ao credenciado, isso aqui é importante anotar, não surtirá mais efeitos como registro de reincidência para novas penalidades. Na hipótese de cancelamento do credenciamento por aplicação da penalidade de cassação, somente após 5 anos também poderá a entidade requerer um novo credenciamento. Artigo 37. O processo administrativo será iniciado pela autoridade de trânsito, de ofício ou mediante representação, visando a apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo órgão e entidade executiva de trânsito do Estado e do DF, observando o princípio da ampla defesa e contraditório. Parágrafo 1º. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Importante esse parágrafo 1º. O representado será notificado da instauração de processo administrativo. Artigo 38. A autoridade de ofício ou a requerimento do representado poderá determinar a realização de perícias ou de quaisquer outros atos desnecessários à elucidação dos fatos investigados. Artigo 39. Concluída a instrução, o representado terá o prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita, contados do recebimento da notificação. Importante anotar isso. Artigo 40. Após o julgamento, a autoridade de trânsito notificará o representado da decisão. Parágrafo único. Da decisão da autoridade de trânsito caberá recurso à autoridade superior no prazo de 30 dias. Então, tudo isso aqui é importante. Artigo 41. Aplica-se subsidiariamente o processo administrativo que está contido lá na Lei de Processo Administrativo, que é a 9784, no que couber, obviamente. Artigo 42. As diretrizes, posições gerais e estrutura curricular básica dos cursos para capacitação e atualização dos profissionais para atuar na formação, atualização e qualificação e reciclagem de candidatos condutores fazem parte, está no anexo aqui desta resolução. Artigo 43. É vedada a todas as entidades credenciadas a transferência de responsabilidade ou a terceirização das atividades para as quais foram credenciadas. Então, esse artigo 43 aqui talvez seja um dos mais importantes de toda essa resolução aqui. Então, você tem que memorizar que é vedado a transferência de responsabilidade e também a terceirização. Parágrafo único. A utilização do espaço compartilhado pelos CFCs, nos termos daqui dessa resolução, não afasta para todos os fins a responsabilidade do CFC e de seu corpo docente em relação ao candidato nele matriculado. Artigo 43A. Os condutores de veículos pertencentes a órgãos de segurança pública e forças armadas e auxiliares terão até 31 de dezembro de 2019, então veja que estamos até no ano, inclusive disso, para realizar os cursos que se refere ao Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 44. Em razão, pessoal, desse artigo 43A tratar de uma data aqui que está muito próxima, é importante que você saiba disso aqui. Então, artigo 44, as informações sobre o processo de formação dos profissionais, dos candidatos e condutores referidos aqui na resolução deverão estar contempladas no Módulo de Registro Nacional de Condutores Habilitados, que é o RENAC, no prazo de 360 dias a partir da data da entrada em vigor desta resolução. Artigo 45, ele fala do órgão máximo executivo de trânsito da União, que estabelecerá procedimentos para operacionalização da integração dos órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado e DF com as seguintes finalidades. Isso aqui eu acho que não é importante, você dá uma lida depois. Artigo 46, é assegurado o direito ao exercício da profissão aos instrutores de trânsito que já estejam credenciados nos órgãos e entidades executivas de trânsito nos Estados e DF até a entrada em vigor da Lei 12.300 e tanto de 2010. Os demais profissionais que já estejam credenciados junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e DF terão até 2020, olha só,
para adequação às exigências estabelecidas nesta resolução. Para fins de credenciamento junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado do DF, serão aceitos os certificados de cursos concluídos até a data da entrada em vigor desta resolução. Artigo 47. As instituições ou entidades já credenciadas pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado do DF terão prazo de 1 ano para adequação às exigências de infraestruturas físicas estabelecidas aqui nesta resolução. Artigo 47-A. Os CFCs que já estão credenciados pelos órgãos ou entidades do Estado do DF tiveram prazo no caso, porque foi 2016, já acabou, para adequação das exigências. E também sob pena de inativação do sistema RENAC até o devido cumprimento, que já foi no caso. Artigo 48. Os instrutores e examinadores de trânsito credenciados pelos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e do DF serão periodicamente avaliados em exame nacional na forma de outra resolução aqui, que não cai na prova. Artigo 49. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas outras resoluções. E agora terminamos esta resolução. Então, finalmente aqui terminamos a resolução. Terminamos todas, aliás, as resoluções que vão cair nessa prova para o cargo de agente de trânsito também. Oficial já tínhamos acabado há um tempo atrás. Espero então que tenha te ajudado e espero que os pontos que eu destaquei caiam na sua prova e que as anotações sejam exatamente as que vocês vão precisar para o dia da prova. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.